ao longo do nosso estudo, vem alguns insights aí importantes, tá? Bom, antes da gente começar a leitura, eu gostaria muito que vocês pensassem a respeito, que nós todos, né, pensássemos a respeito de como a nossa família é conhecida na nossa cidade. Como a nossa família é conhecida na nossa cidade. O que é que o meu sobrenome, o sobrenome paterno e o sobrenome materno, ele implica nas relações sociais da cidade? Como é que nós somos vistos em termos de família no nosso ambiente? Vou dar um exemplo para vocês. Em Ponta Porã, a minha família é conhecida como pessoas que são socorristas dos necessitados. Então, eu tinha uma tia-avó, a minha tia-avó chamava-se Sônia, ela teve um filho, ela era espírita, ela teve um filho que era aviador, e esse filho morreu num acidente de avião num treinamento. Ele deixou uma pensão para ela. E uma pensão que ela utilizava para assistência aos necessitados, tá? O meu pai era muito afinco do projeto que ela tinha em Ponta Porã. Então, em Ponta Porã, a gente passa a ser conhecido como pessoas que socorrem os necessitados. Então, minha tia sempre estava dando cesta básica, minha tia abriu uma creche domiciliar com o nome do meu primo, chamado Creche Domiciliar João Adriano, e nessa creche as mães poderiam deixar as crianças lá gratuitamente, então ela pagava as cuidadoras da creche com dinheiro dessa aposentadoria, que era uma boa aposentadoria que ele tinha deixado. Fazia muito assistencialismo nas periferias também, finais de semana, entrega de sopa, disso, daquilo, e meu pai, que também é carrapateira, ficava junto. Então, assim, tinha mulher parindo, mulher grávida parindo, batia lá em casa. Seu Bruno, meu pai, seu Bruno, fulano tá tendo neném, o senhor não pode levar ela no hospital? Meu pai pegava o carro, que na época era um carro velho, era um Chevette, acho que era 70 e pouco o Chevette. Era o carro que a gente tinha, meu pai pegava o chevetão velho, cor caramelo, e ia buscar as pessoas doentes, acidentadas, porque não tinha SAMU na época, né? Então, pessoas doentes, acidente de carro, criança que tinha caído em buraco, tudo o meu pai era chamado. Então, desse lugar, a minha família, por lado de pai, é conhecida por esse modo de ser. E é isso que me marca, William. É isso que marca a minha infância, e por isso eu estou aqui. Tá? Família da minha mãe, os Leite. São pessoas que gostam muito de trabalhar, são bem trabalhadoras. Nossa, porque os Leite abriram as primeiras barracas de venda de frango resfriado da feira. Ah, porque o seu Sebastião tinha uma granja. Ah, porque a dona Yayoi, que é a minha avó, sempre teve o boliche. Então, assim, o trabalho é aquele lugar que está permeando quando fala da família dos Leite. Ah, eles foram para o Japão, conseguiram trabalhar bastante, trabalharam muito, juntaram dinheiro e conseguiram abrir o negócio. Ah, foram para o Japão trabalhar. Então, esse fator de trabalho, ele é muito intrínseco quando fala da família da minha mãe. Minha mãe não consegue ficar de aposentada, já está trabalhando de novo. Ficou 3 anos aposentada, já voltou a trabalhar, porque não aguenta ficar parada, tá? Então, isso é o que caracteriza a minha família, que dá a mim uma estrutura, porque isso me marca dentro da característica da família. Marca minha irmã mais velha? Não sei. Marca minha irmã mais nova? Não sei. Me marcou? Me marcou. Tá? Então, pensar em como a nossa família é conhecida começa a nos dar alguma noção de roteiro, de base de roteiro, do nosso roteiro. Tá? Alguém quer compartilhar como é que a sua família é conhecida na sua cidade? Eu quero.
Bora, Quando então. você falou aí do seu pai, eu me remeteu ao meu pai, porque a gente morava numa cidade pequena, né? Hoje eu moro aqui em Mato Grosso, mas nós morávamos em Minas, uma cidade interiorana, e Uhum, todo mundo, meu pai tinha posto de gasolina, mas meu pai sempre teve esse lado, assim, de se doar. E ele era conhecido como Tio Elias. Se você uhum, chegar lá hoje e perguntar, sabe quem que é o Elias? Todo mundo fala não. Ah, o Tio Elias do posto, que tinha uma referência. Então, ele era chamado Tio Elias. Tanto é que hoje, lá na cidade, ele tem escola com o nome dele. E ele nunca teve nenhum cargo público. E ele aham, era meio que assim, meio que um banco. A pessoa ia lá, deixava o dinheiro com ele, deixava juro, ele pagava. Ele fazia. Era uma agiotagem, né? Assim, hoje falando legalmente nisso. Mas ele, aham. assim, às vezes a pessoa precisava de mais, ele doava mais daquilo. Então, esse era o tio Elias. É a referência que tem lá hoje. Tanto é que faz 30 anos que eu não vou lá. Ontem recebi um convite para ter uma festa da cidade, que ele vai ser homenageado e eu vou levá-lo. Tá? O tio Elias. A minha mãe, a família da minha mãe, já é conhecida como aquelas mulheres que tudo que fazem é com muita perfeição, elas são muito perfeccionistas, mas elas vieram do ambiente que o masculino não existe. A maioria delas foram deixadas pelos maridos, ou os maridos morreram. A minha mãe, elas são 7 irmãs. A minha mãe é a única que ainda está casada. Todas as outras não estão. Olha só. Então, e assim, eu chego lá, meu pai fala da minha mãe fala do meu pai, nós estamos juntos lá, milhões de anos, e se você for dar alguma opinião, ela fala, seu pai sabe o que é melhor para mim. O papai fala, sua mãe sabe o que é melhor para mim, tá tudo certo. Porque às vezes a gente se acha grande e quer interferir, né? Sim. Então, é bem isso, a referência da minha mãe é, nossa, elas são perfeitas nos que elas fazem. E a professora, a maioria é professora, nossa, ela é uma excelente professora, Uhum. né? Mas a minha mãe hoje já não trabalha mais, já está idosa, já não anda. Então, assim, mas ela continua perfeccionista. Sim. E o que é que você tem de tio Elias e o que é que você tem da sua mãe? Ah, eu acho que do meu pai eu herdei muito, assim. Eu gosto muito de ouvir os outros, eu gosto de contribuir dentro da medida do meu possível, e às vezes até do impossível, que a gente às vezes doa mais. Uhum. Da minha mãe, eu ando observando muito, que o relacionamento com a minha mãe, por um tempo, foi muito difícil, e hoje é um relacionamento bem funcional, Uhum. depois que eu tomei consciência de algumas coisas. Mas eu ainda me vejo nisso, querendo fazer as coisas, às vezes eu falo, não ficou tão bom. Tanto é que eu preciso da validação, às vezes. Eu faço Uhum. uma comida, por exemplo, que eu adoro receber em casa. Aí as pessoas falam, ficou ótimo, ficou delicioso. Eu falo, faltou um pouquinho de sal. Uhum. Então, eu percebo isso em mim, nessa questão. Então, às vezes, eu não obtenho algum resultado, fico pensando, nossa, eu podia ter feito melhor, né? Então, eu tenho isso. Ótimo. Isso faz parte de uma estrutura de quem você é. Faz Sim, parte de um roteiro. De um roteiro. Se não alcançar. Pensa, se o tempo inteiro, vamos pensar assim, se o tempo inteiro está faltando alguma coisa, é porque você não chegou lá ainda na perfeição idealizada, ou seja, pode ser um script de fracasso, sim, sim, de não permissão. de não Sim, permissão, né? Então, poxa, se sempre está faltando um pouquinho de sal, se sempre está faltando alguma coisinha, é porque eu ainda não cheguei aqui em cima. E talvez já tenha chegado, mas é que o padrão está muito elevado. então, eu agora tenho tentado me estruturar nesse. Bom, foi o que foi possível, está tudo certo. Sim, 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 sim. É importante olhar porque faz esse lugar, né, de referência do nosso roteiro de vida. Será que eu não estou, então, num roteiro de fracasso? Será que eu estou num roteiro de vencedor? Lembrando o tema do nosso livro, né? Nascidos para Vencer. Porque, às vezes, as exigências foram tão acima da média, as exigências que ocorreram dentro da nossa família, em vários assuntos, eles foram tão acima da média,
que não tem como você ser um vencedor, porque os vencedores não permitem que você seja mais vencedor do que eles. Então, eles vão criando os perdedores, porque eles precisam continuar no topo, né? Então, é necessário olhar para a dinâmica para poder romper com ela. O mais legal desse livro é que aqui ele fala assim, eu achei, viu, Isabel, o que eu queria falar, que tem a ver com as reformas que a gente comentou do início, né, da nossa discussão aqui. Quando velhas expectativas e tradições são tiradas para fora, ou se tornam impossíveis, aparecem então os novos roteiros. Ou seja, quando a gente já percebe que não dá mais, a gente precisa reformar, certo? Então a gente precisa começar a reformar. A realização da mudança pode ser penosa ou agradável, desintegradora ou unificadora, para melhor ou para pior, ou a mistura de todas elas ao mesmo tempo. Então, desde que a gente comece a observar que nós estamos percebendo que a estrutura da qual eu estou inserido não está legal e eu vou modificar, ele vai passar por todas essas angústias. Ela pode ser desintegradora e pode ser unificadora. Isso vai depender do que eu tenho de clareza para a modificação do espaço. Isso vai depender da minha inteireza de estados de ego, da consideração que eu tenho com essa criança, da consideração que eu tenho com esse estado pai, que são os valores e as regras e a moral, e da consideração que eu tenho com o entorno. Isso tudo vai depender de como eu estou inteiro dentro do meu aqui e agora, entre personalidade mesmo, entre estrutura de personalidade, tá? Alguns roteiros familiares induzem ao sucesso e outros levam ao fracasso. Algumas famílias reescrevem os seus roteiros para promover a mudança. Entretanto, na vida de cada indivíduo, a força mais importante que forma o seu roteiro são as mensagens que vêm de seus pais. Então, como a relação que a gente estabeleceu da primeira infância e da segunda infância com os nossos pais que vai criar o nosso roteiro. A partir do nosso nascimento, nascemos, fomos tocados, fomos acariciados, fomos aquecidos, tivemos a fome saciada, tivemos a cólica aliviada, tivemos o frio aliviado, tivemos o calor em excesso aliviado, fomos cuidados. Essa primeira mensagem, que ainda não é verbal, mas que é totalmente importante para a estrutura do nosso roteiro, é ela que nós podemos ter como referência, né? De estrutura de roteiro de sucesso ou de insucesso, de ser um vencedor ou de ser um fracassado. E considerando que a nossa base talvez não tenha sido, bom, talvez eu tenha sido, talvez minha mãe seja, talvez eu tenha sido o primeiro filho, talvez minha mãe não tinha muito desejo de ter um bebê, talvez eu tenha chegado e estragado todos os planos da minha mãe, talvez minha mãe não seja uma mãe boa, talvez ela seja uma mãe cruel. E é a partir dessa realidade que eu começo a entender o meu script. Ora, se eu então tive uma mãe cruel, naturalmente. E aí fica a crença, né? Então, sempre o então. Ai, deu tudo a ver mesmo, né? Uhum. E aí, essa criança interna, que ainda não foi acolhida por nós, porque ela não consegue ter uma mãe, ela não pode ter uma mãe boa o suficiente. Porque a mãe que ela tem é essa mãe. Não tem como mudar a mãe. Não tem como dizer para a mãe me acolher agora. Não tem. Eu preciso acolher. Eu, o adulto,
preciso ser grato o suficiente pela vida. Eu, o adulto, preciso acessar a ferida do abandono, da rejeição e acolher a minha criança interna. Sou eu quem precisa fazer isso. E para eu, adulto, fazer isso, eu preciso primeiro assumir que eu tenho essas feridas de abandono, de rejeição. E que agora eu, o adulto, preciso tratar essas feridas. E eu tô falando assim, colocando minha mão na minha barriguinha aqui. E ontem ainda falei que eu vou para a academia, vou voltar para a academia. E eu, adulto, preciso sim entrar em contato com essas feridas de abandono e rejeição. São as minhas feridas. Então sou eu que preciso não me abandonar. Eu que preciso cuidar melhor de mim. E aí a gente começa a se questionar, como eu estou cuidando bem de mim? Como eu estou dando atenção para mim? Eu considero as minhas necessidades? Eu considero os meus sentimentos? Eu me considero? Ou eu ainda estou profletindo, considerando o outro, ajudando o outro, cuidando do outro, na esperança de que esse cuidado volte para mim em algum momento? Né? Então, se eu tenho noção de como foi a minha primeira infância, eu posso ter uma noção do meu script também. E perceber que, às vezes, alguns lugares onde eu estou entrando em círculos, eles estão já escritos. E por isso eu vou continuar andando em círculos. Então, eu preciso de reformas para sair dos círculos que eu continuo andando. Tá? Aqui na página 89, a gente tem os roteiros psicológicos de um indivíduo. Eu quero muito ler essa parte para vocês também. A compulsão para viver fora do pré-programado desenrolar do drama da vida é um aspecto da personalidade difícil de se compreender. Aí aqui ele coloca uma nota lá embaixo. Enquanto escrevemos, a teoria e a nomenclatura ainda não estão em processo de desenvolvimento pelos teóricos. Se isso ficaria como script, se isso ficaria como roteiro. Então, muitos ainda, por exemplo, roteiro, os únicos tradutores que fizeram como roteiro foram esses tradutores do livro da James e John Ward. Os demais colocam como script de vida. Então, é uma nota que eles colocaram aqui. Ainda na vida do dia a dia, a maioria das pessoas sente ou observa nos outros a coerção para um determinado desempenho, para se enquadrar em uma identidade específica e cumprir o seu destino. Isso é mais observado no indivíduo cujo drama pessoal é destrutivo, ou que se mata ou que mata alguém. Você provavelmente conhece alguém que passa a sua vida se conduzindo em direção a um trágico final. Vocês conhecem alguém assim? Que esse final pode ser um suicídio ou um dos seus equivalentes, um assassinato, como um alcoolismo, drogas ou obesidade. Provavelmente você conhece alguém que luta desesperadamente para atingir o alto, não se importando com que isso lhe custe ou com aqueles que tiver que passar para trás. Talvez você conheça alguém que goste de viver, explorar, pensar por si mesmo e mudar. Também pode ser que conheça alguém que ande em círculos, jamais chegando a algum lugar, e vivendo cada dia de forma muito semelhante ao dia anterior. Alguém que vive como um vegetal, simplesmente existindo em vez de viver realmente. Conhecem pessoas assim? Conheço. Mesmo, né? Gente, mesmo? Seria Gisele, sim, 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 né?
Aqui ele fala põe uma citação do Eric Berne. De acordo com o Eric Berne, quase toda atividade humana é programada para um desenrolar do roteiro que começa na mais tenra infância. Por isso, a sensação de autonomia é quase sempre uma ilusão. Uma ilusão que é a maior angústia do ser humano porque torna a consciência, a honestidade, a criatividade e a intimidade possível somente para poucos indivíduos afortunados. Para o resto da humanidade, as outras pessoas são, sobretudo, consideradas como objetos a serem manipulados. Até aqui, antes de continuar, o que vocês acham? Final de semana retrasado, nós fizemos um curso de jogos de manipulação psicológica. E logo na introdução do vídeo que eu ofereço para eles, eu digo assim: jogo de manipulação psicológica é cultural. Ele está intrínseco na cultura. Nós aprendemos a manipular e aprendemos a ser manipulados. Está na cultura. Nós não somos instruídos para pensar e sentir. Nós somos instruídos para obedecer, para acreditar, para sermos passíveis e pacíficos, para nos enquadrar, tá? Para o resto da humanidade, as outras pessoas são, sobretudo, consideradas como objetos a serem manipulados. Precisam ser convidados, persuadidos, seduzidos, subordinados ou forçados a representar os papéis apropriadamente para reforçar a posição dos protagonistas e cumprir o seu roteiro. A sua preocupação com esses esforços os impede de gravitar no mundo real e nas próprias possibilidades que ele lhe oferece. Ou seja, se eu nasci e eu sou convidado pela própria... Lembra que a gente falou do script cultural de gênero? Por exemplo, o homem e a mulher. Nós temos o script. O homem tem um script, a mulher tem um script. Nós temos um papel a desempenhar. Tudo que sai desse papel é estranho. Tudo que sair dessa conformidade vai causar uma estranheza. Vai causar alguma coisa estranha. Mas, e se eu decidir ser eu mesmo? E se eu decidir ser quem eu sou? Eu vou estar ainda desejando cumprir um padrão, ou eu vou estar simplesmente experimentando ser quem eu sou, ou quem eu acho que eu sou, ou quem eu vou vir a ser? E o que isso me custa? Custa tudo. Para ser eu mesmo, custa tudo. Para eu me enquadrar, não custa nada. Para eu me adaptar, me dá segurança, eu fico coeso com o grupo, eu faço o que é esperado. Para eu ser eu mesmo, eu mudo toda a dinâmica da estrutura. Eu causo um atrito. Para eu ser eu mesmo, eu tenho que bancar a culpa, né? Eu banco a culpa. Isso, a boa e a má consciência que o Bert Hellinger vem falando para nós. Que a boa consciência é aquela que não leva a mudança. A boa consciência é aquela que mantém tudo exatamente como era, como planejado. A boa consciência, ela está grudadinha no nosso roteiro de vida. Tá doendo, eu tô sofrendo, eu tô penando, mas é o meu script, então tá tudo bem eu estar sofrendo, penando. E eu vou continuar aqui, ó, trabalhando e batalhando para que o meu script seja cumprido. Meu script de sofredor, meu script de perpetrador, meu script de salvador, não importa qual seja o meu papel protagonista aqui. Mas eu vou batalhar para fortalecer esse script. Quando eu tomo consciência, né, pensa que tem uma parede aqui. Quando eu tomo consciência de que essa parede do script me aliena da realidade, e eu começo a quebrar a parede para fazer uma reforma, para abrir uma janela maior,
porque eu já estou me sentindo sufocado demais, e eu começo a fazer isso aqui, e eu venho para esse lado, é tudo estranho, porque eu não sei nada daqui. Aqui causa estranhamento, aqui é estranho, é diferente, aqui incomoda, incomoda. Por isso que eu fiz aquela leitura lá de início. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser unificadora, pode ser desagregadora. A mudança pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu estou abrindo para algo novo. E aqui, para quebrar essa parede e vir para cá, eu preciso da força masculina. Aqui eu preciso da energia do romper, do ir, do ter coragem de enfrentar o desconhecido, porque é o que é desconhecido. Então aqui causa muita angústia. Aqui a gente vai entrar em contato com aquilo que é novo, que está fora do escrito, fora do roteiro que eu escrevi para mim. Aqui é diferente. Aqui eu lido com o inusitado. Tá? E aí tem reforma, e lá vai reforma. E dá-lhe reforma. E dá-lhe reforma. E dá-lhe abre janela. E abre janela, e pega marceneiro, e passa uma tinta. E o meu aqui vem assim, vamos aproveitar o que tem. Olha só. E vamos aproveitar o que tem, mas corta um pedacinho, pelo menos, né? Para adequar melhor. Vamos aproveitar o que tem, meu Deus do céu, olha só. Tá São caindo tantas fichas. emoções. Tá caindo fichas importantes, né, Isabel? Gente, olha só, eu tirei a janela e falei assim pro meu marido, eu vou doar essa janela que eu tirei daqui. Ele disse, não, você vai para um outro lugar. Eu, não, eu vou abrir uma, mas vou abrir uma nova, de blindex. Pronto, pronto. É isso. A gente vai experimentando o novo, né? Uma janela de blindex não é a mesma coisa do que essas janelas aqui, que se eu fechar, ela deixa tudo escuro. É outra vida, né? É um outro lugar, é uma outra cortina que você tem que usar se você quiser escuro. Muda tudo, tudo muda. O roteiro de uma pessoa será sempre baseado em 3 indagações. E agora é o momento da nossa reflexão, tá? Quem sou eu? E agora pega um pedacinho de papel e uma caneta e tenta não. Escreve quem é você. E se ficar muito difícil, escreve como as pessoas mais próximas elas te veem. O que elas falam das suas características? Quem sou eu?
Como é responder essa pergunta, hein? É facinho de responder? É difícil? É fácil e difícil. É fácil e difícil ao mesmo tempo. Uau, Viviane, tem uma exclamação aí. É, sim. Agora outra pergunta. O que é que eu faço aqui? Parabéns, Viviane. Que bom, que bom. O que é que eu faço aqui? Aqui onde, William? Aqui, Aqui na vida? aqui, Aqui. aqui. O que é que eu faço aqui? Esse onde ficou muito amplo, né? Mas é isso mesmo. É amplo para a gente entrar nesse essencial. O que é que eu faço aqui? Sim, Viviane. Sim. E a outra pergunta. Quem são todos os outros? Nossa, é muita coisa, né, gente? Olha, ferve, ferve. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Ora, para o Eric Berne, ele diz assim: essa experiência de fazer as três perguntas
pode levar às seguintes conclusões. Primeiro, sou um vagabundo. Nunca vou chegar a nada. Os outros são vagabundos e me passam para trás. Tenho uma boa cabeça em cima do pescoço. Posso fazer tudo o que quiser. Os outros vão me ajudar. Sou um idiota. Nunca vou fazer nada que realmente vale a pena. Os outros sabem o que eu faço. São 3 características, né, que ele nos apresenta, que vão considerando quem nós somos, considerando o que fazemos e considerando os outros ao nosso redor, ou desconsiderando quem somos, desconsiderando o que fazemos e desconsiderando as pessoas ao redor, ou eu considero quem sou, mas desconsidero as outras pessoas, ou eu desconsidero a mim mesmo e acabo considerando o outro, né? Nessa estrutura que a gente vai descobrindo, a gente também já vai podendo ter uma noção de qual é a nossa posição existencial, se eu sou ok, ou se eu sou não ok. Se o outro é ok, ou se o outro não é ok dentro das relações que eu estabeleço. Tá? E essa posição existencial é a base de um roteiro de vida, porque é assim que eu vou estabelecer relacionamentos com as pessoas ao meu redor. São perguntas simples, né? Mas que já trazem para nós uma noção de posição existencial. Certo? E aí, como é que estamos de posição existencial? Na ok-idade ou na não ok-idade? Eu estou na dúvida, sabe? Tá na dúvida? Porque eu coloquei que eu sou uma pessoa em construção. Isso me parece ok. Me parece ok. Os outros, eu coloquei que são semelhantes. Me parece ok também. Me parece que é uma posição realista, né? Eu fui bem assim também. Coloquei características positivas e negativas. E do lado também coloquei características positivas e negativas. Não negando nada, colocando tudo. Então, assim, bem na realidade, sabe? Vamos lidar com isso, com essa realidade. Que somos também polares o tempo inteiro. Né? Como foi aí, Viviane, Isabel, Gisele? Para mim, do que eu sou, eu coloquei igual a da Roseli, um ser humano em constante evolução. Sim. Mas eu tenho, assim, eu já fiz esse exercício perguntando para outras pessoas, então eu tenho ponto de vista de outras pessoas, né? Eu fui buscar aqui para ver se eu lembrava, mas são várias aqui que eu pesquisei, eu acho que umas 6 pessoas, né? E aí elas me trouxeram. Então, não sei, aí tem os pontos fortes e os pontos fracos. Sim, sim. Né? E aí seria a inteligência aguda, habilidade de comunicação, afabilidade. Pode melhorar a autoconfiança, paciência histórica, né, da minha historicidade. O que mais? Tem aqui perseverante, resiliente, empática, simpática, ética. E a dificuldade em agir, né, administração do tempo, organização pessoal e autoconfiança de novo. Os outros aqui. O que é que eu faço aqui? Eu coloquei que eu amplio minhas perspectivas, que eu aprendo e que eu me manifesto. Mesmo quando eu deixo me manifestar, eu estou manifestando algo de alguma forma. Sim, né? sim. E quem são todos os outros? O que me veio primeiro, e assim, vieram várias coisas, eu falei, não, mas todos, não resumo o que é o todo, porque tem amores, tem isso, tem aquilo. Tem pessoas que somam para minha caminhada, que são companheiros de caminhada, que estão aí, mas no total, assim, se for resumir o todo, todos são personagens da minha história, da minha vida. E cada um dentro desses personagens tem uma importância, tem um sentimento atrelado, né?
Tem um papel que desempenha aí na sua vida, né? Sim, sim, sim. Me parece que é uma posição realista também, né? A primeira mais ok, eu acho que você tem bastante informações positivas a teu respeito, né? Então tem vários, vários talentos, né? Me parece, assim, de quem eu sou. Então você busca também essa afirmação nas pessoas que te deram esse feedback. Então, olha, eu tenho vários talentos e algumas coisas a melhorar, Sim, né? Então, me algumas parece coisas, uma posição mais pro ok, mais pro algumas coisas eu até acesso, e aí, quando vem o feedback da outra, me confirma, né, o que eu pensava, porque eu posso estar errada, né? A gente, e aí no feedback do outro, quando, dependendo do outro, né, e dependendo da quantidade desses feedbacks, se eles são mais constantes, isso vai me reafirmando. Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. Viviane, Isabel, querem compartilhar? Isabel, você quer falar primeiro? Posso falar, então, quando veio assim, né, quem sou eu fui lá, né, para ser a filha, que dentro que a gente já estava trabalhando, falando antes, né, então já fui lá vendo todas as coisas da filha, aí depois eu como esposa, eu como mãe, eu como espírito, né, eu sou um ser humano, eu sou um espírito, eu sou mulher, e todas essas coisas que, assim, passou um filme, assim, na minha cabeça, né? Aí, o que as pessoas falam das minhas características, eu vi as coisas que são positivas, né, como criativa, comunicativa, mas também tem uma que é uma fala que me veio da minha filha. Ela falou: mãe, toda vez que a gente se encontra, você vê algum defeito em mim, ou na minha roupa, ou no meu cabelo, ou na minha pele. Aí ela falou assim: mãe, às vezes isso me afasta, e veio isso também. Uhum, uhum, uhum. Aí, na hora, assim, o que é que eu faço aqui, esse amplo, né? Aí veio assim: eu estou fazendo a minha parte. Aí, o que é essa minha parte, né? Tão amplo também, né? E aí, dos outros, né, também veio aquilo que ainda estou me trabalhando, a minha mãe, né? As críticas, as coisas boas que eu também tenho, que vem dela também. Meu pai, é isso que veio ainda para mim. Ainda eu estou nesse processo de me trabalhar, de tomar. Sim, O sim, quanto eu sim. ainda eu estou tomando. Uhum, uhum. Ok, ok. Legal, né? Vai ampliando. A gente vai tendo um tempinho para se olhar, né? É bom ter esse tempinho para se olhar, né? Ainda às vezes não estou na ok idade, mas às vezes eu tô e, e ainda nessa construção ainda. Sim, sim, sim. E é flutuação, nossa flutuação é assim, né? Querendo vir para a realidade. E isso vem para uma posição realista, né? Que bom. Viviane. Filha, antes de falar, posso fazer uma pergunta? Faz. Posso? Eu preciso pedir permissão para a Isabel, se ela pode me responder, porque é uma coisa minha, mas que eu achei tão lindo, me tocou, e por isso que eu queria fazer a pergunta. Posso fazer pergunta, Isabel? É para ela, então. Pode, Isabel? Se o William permitir. É que eu queria saber se a tua filha também está em construção. Por exemplo, se ela também está em terapia, se ela também está trabalhando. Porque eu achei tão lindo a fala dela, e assim, é uma fala que eu nunca consegui fazer para minha mãe, e ela falou de uma forma tão doce, e eu não consigo, eu sou agressiva, e por isso que eu achei lindo, me tocou. Achei linda a fala, porque é o que eu sinto, só que eu sinto tanta raiva que eu não consigo ter essa docilidade dela, que lindo. Nós estamos em construção, né? Em muita. Eu fico mais sensível ainda. Eu participo de uma religião que a gente bebe o vegetal, né?
que é a Oasca. Ah, A minha família toda bebe vegetal, né? Então a gente está sempre nesse trabalho de se construindo esse espírito, que cada um de nós somos, né? nossa, eu achei lindo. Lindo, me tocou mesmo, William, assim, sabe? Assim, na percepção de ver aquela questão que você fala do medo. Eu ter medo de falar com ela e não sei falar com ela Mas também. olha, Que Viviane, lindo. a Isabel não é sua mãe. Sim, aí já fui aí, tá vendo? A Isabel não é a sua mãe. A Isabel é a Isabel, ela é a mãe da filha dela. O contexto para a filha dela chegar carinhosamente, como você percebe falar, é porque a Isabel é a Isabel, ela não é sua mãe. Sua mãe é sua mãe. Como é trabalhoso isso, William. Mãe é sua mãe, e você vai ter o seu jeito de fazer enfrentamentos com a sua mãe, que vai ser diferente do enfrentamento da Isabel. E quando você faz toda cheia de raiva, né? Você não faz toda cheia de raiva desmotivada. Tem uma motivação, porque a investida da mamãe para você também é destruidora, né? Sim. Então, William, essa sua fala... Ah, a Isabel, né? Pode falar, Isabel. Depois eu falo. Dentro disso que a Viviane está falando, Viviane, né? Viviane, né? Então, me veio a lembrança, né, do Brecht também, né, que fala, por trás de toda raiva tem muito amor. Então, nessa raiva, busca o amor. Por trás de todo trauma tem muita raiva, por trás de muita raiva tem muito amor. Sim. É essa frase, né? sim. Sim. Obrigada, Isabel. Você quer falar, Guilherme, antes de eu falar o trem lá que o William respondeu? O que me veio assim, tem a história e você está se trabalhando, né, Vivi? Eu acredito assim que podem haver ferramentas no meio, recursos no meio desse caminho. Só que cada história, como o William falou, é única. Eu tenho meu olhar aqui das ferramentas, por exemplo, a fala da filha da Isabel é muito parecida com aquilo que eu ensino nos processos dialógicos de comunicação, né? Então, de você falar dos seus sentimentos, necessidades e o fato, né, o que ocorreu de fato, mas você não pode esperar que de lá vai ter uma contrapartida que é aquilo que você espera. Você Travou aqui expressar aquilo que sente, só que sem esperar que... Porque nada é garantido, por mais que você fale perfeitamente como a filha da Isabel falou, nada é garantido que aquele outro que está na sua frente vai reagir da forma como você espera. Mas você pode fazer esse caminho, né? Então você vai mudando aqui, vai melhorando a sua forma, de repente, de se expressar, de falar, e colocar isso para fora, mas não espere que o outro vai trazer a resposta que você queria, vai se comportar como você espera que ele comporte, né? Sim, porque se esperar vai trazer mais frustração, né? Vai ficar com mais raiva aí. É uma expectativa que você mesmo criou, Sim. né? Mas você pode, sim, de repente, estar se expressando de forma diferente e se melhorando, né? E às vezes não vai ser com a sua mãe, às vezes vai ser com outras pessoas. Né? Depois eu vou colocar um negócio no grupo ontem para vocês. Obrigada, Gisele. Mas, William, agora caiu mais ficha, porque vem de encontro com o que eu te falei essa semana que eu fiz com os alunos. Eu trabalhando para não criticá-los, para abraçá-los, assim, ter carinho na minha fala. Isso é tomar a sua mãe. Isso é tomar a sua mãe. É você reconhecer que você é igual a ela. Isso é tomar. Porque se você não reconhece que você é tão cruel quanto, você não trabalha isso. Sim. Quando você abre-se para falar, puta merda, olha, puta merda mesmo, eu sou igual essa cretina que me cuidou dessa maneira, né? Você pode abrir espaço para que você faça os ajustes. Ela não tem como fazer. Sim. Porque ela é a bendita que a Isabel disse, que comentou da fala do Bert. É ela que tem o maior trauma. Sim. Por amar muito mais quem está atrás. Então, ela está no amor cego ainda, envolvida no trauma, e ela não vai sair dessa posição.
Mas é você quem está despertando, é você que está quebrando a parede. É você que está se incomodando. E aí é você que faz o ajuste. Nossa, sou mesmo, mãe, igualzinha. Agora eu faço o ajuste. E você vai fazer o ajuste que você é capaz de fazer. E você vai fazer o ajuste que você é capaz de fazer. E nesse ajuste, você vai sangrar em cima de alguém. E esse alguém vai ser capaz de lidar com isso do jeito que ele é capaz de lidar com isso. É muito interessante. Nossa, veio direitinho. E é engraçado que lá no Quem Sou Eu te falei que eu coloquei várias coisas positivas, né? Também, agora olhando para mim mais. Mas as 3 negativas que eu pensei, será que eu ainda não estou pensando negativo? Mas não, é porque é a minha mãe, que é uma coisa que eu tenho trabalhado, né? Assim, em mim, para trabalhar com os meus alunos. Sarcástica, crítica e controladora. Hoje mesmo eu já estava a ponto de criticar uma senhora na hora do mercado e eu pensei, não, talvez ela está com algum problema. Cara, foi uma percepção tão rápida, foi tão bonita, eu estou achando tão lindo isso. Que eu falei, não, às vezes ela está tomando. Porque você está começando a fazer, de fato, tomar a mãe. Você está tomando essa mãe, você está começando a assumir esse lugar em você. Sim. Isso, quando você faz esse movimento de parar de profletir no outro e projetar no outro para trazer para si, pronto, você já assumiu. Sabe quando a gente assume? Eu acho que a coisa mais horrível que tem é a pessoa que às vezes tem a homossexualidade e é contida, porque ela não pode ser. Então, todas as vezes que a gente tem qualquer característica da qual é nossa, mas a gente não pode vivenciar isso, a gente vai aumentando a potencialidade disso. Quando você solta a bola, que você está empurrando para baixo da água, você tem as 2 mãos livres e você fica atento a todo o resto. Olha o tanto de atenção que você tem tido. Uhum. Olha o tanto de presença que isso está te trazendo, só por soltar essa bola de tensão. É sinal que você já soltou. E agora você está lidando com a realidade, na medida que a realidade aparece para você. Parabéns. Obrigada, estou encantada também comigo. É gostoso, né? E é engraçado que agora que apareceu a minha infecção na garganta, essa semana. Mas eu acho que veio. Agora, a segunda pergunta, eu coloquei lá a expansão da consciência, que realmente é o que eu senti na hora que você falou que eu estou fazendo aqui. Eu pensei, eu estou aqui mais uma vez. Tinha outras coisas para responder, mas eu falei, não, eu vou fazer isso para mim agora. Eu vou dar, depois eu me viro. E a outra, quando perguntou os outros, né, a primeiro pensamento, os pais, aí depois os amigos, aí depois a família como um todo, depois os meus colegas de trabalho e os amores, quando eu pensei no todo. Sim. E aí eu não entendi como seria esse todo, se era todo um. Aí eu pensei nas pessoas, eu não sei, vou vir no pensamento e fui escrever. Sim, pronto. É o suficiente, é o que você dá conta de fazer nesse momento, né? É você nesse lugar de ser sarcástica, de ser controladora, de ser isso que você está assumindo agora, trazendo para você. Olha, deixa eu tirar essa roupa e vou olhar para essa parte que eu estou tentando há muito tempo persuadir, né? É o que você tem hoje. E está ótimo. Ser muito mais que isso? Muito mais que isso. Mas nesse momento é o que você está enxergando. Sim. Né? Nesse momento é o que você está enxergando. Sim, por isso que o meu mais dessa vez foi muito maior. Mas essas 3, eu falei, elas fazem parte. Sim. E que bom que elas estão aí, né? Sim. Muito bom, obrigada, pessoal. William. Obrigada, menina. Nada. Que bom estar aqui. Vamos tirar uma fotinha para a gente se despedir? Vamos. Hoje eu posso tirar foto. Então, bora. Você vai para academia? Bora lá. Pronto. Peraí, que tremeu. Aí, isso. Mandei lá no grupo, tá? Você vai para academia ou enrolado? Você não vai para academia enrolado? Hoje não. Talvez semana que vem. Enrolado. Para de enrolar. Beijo, gente. Bom feriado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Deixa eu parar as gravações. Obrigada.
Ô, Isabel, um beijo, que bom que contigo. você está aqui com a gente, tá? Adorei, William. Beijo, Adorei, Roseli. obrigada. Tchau, Saudade tchau. também. Tchau, tchau.